Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Alvarenga e esse é o 12º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Este encontro será sobre o tema o trabalho pedagógico dos professores e professoras na educação infantil. E para este bate-papo, recebemos as convidadas Marina Ramos de Carvalho do Nascimento e Dulcineia Libraga Papalia de Toni. Marina é mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa 2, Políticas Públicas Educacionais, Práticas Educativas e suas interfaces. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria em 2020, é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas Kairos, e licencianda em Educação Física, licenciatura, também pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, desenvolve pesquisas e estudos na área da educação infantil, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho pedagógico e políticas públicas. Seja bem-vinda, Marina. Satisfação estar aqui com vocês para dialogar sobre essa temática da educação infantil. Nossa convidada, Dulcineia, carinhosamente apelidada de Dulce, é licenciada em Pedagogia na Universidade Franciscana de Santa Maria em 2015. Fez mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa 2, Políticas Públicas Educacionais, Práticas Educativas e suas interfaces. Desde 2016, trabalha com consultoria pedagógica voltada para a primeira infância e já há alguns anos trabalha como coordenadora pedagógica na educação infantil na Escola Medianeira da Rede Santa Paulina. Atualmente coordena um grupo de trabalho que se dedica a estudar sistematicamente a educação infantil. Esse grupo é vinculado ao Kairos, um grupo de pesquisas e estudos sobre trabalho, educação e políticas públicas, sob a orientação da professora Liliana Soares Ferreira. Seja bem-vinda, Dulce. Olá, pessoal. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-las. Este é um episódio que aborda temáticas que são tão caras a nós quatro, né? E falar sobre políticas da educação infantil é necessário. Mas um pouquinho antes de começarmos o nosso debate, eu só quero passar um recado muito breve aos nossos ouvintes. Assim como nos episódios anteriores, lembramos que este programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast. Os 11 primeiros episódios já estão disponíveis e apresentam desde a historicidade e relevância do Grupo Kairos até diálogos sobre categorias e conceitos centrais de pesquisas e estudos da comunidade acadêmica. Então, fica o convite. Acessem, curtam, compartilhem os episódios. Enviem suas dúvidas, sugestões e feedback pelo direct do Instagram. Vale reforçar que teremos pela frente mais 3 encontros até o final deste mês. Agora, chamo a minha parceira para a mediação deste episódio, Luísa Menezes. Está com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer gravar esse episódio sobre uma temática que nos é tão importante, para mim, para Miriam, para Marina, para Dulce, e eu acredito que será um debate muito interessante, de muita socialização de conhecimento para os nossos ouvintes, já que essa é a temática de pesquisa de ambas as pesquisadoras que estão conosco para esse bate-papo. Então, vamos fazer a primeira pergunta, destinada diretamente para a Dulce, e aí depois a Marina pode complementar. Dulce, explica para a gente o que é a educação infantil. A gente gostaria também que, se tu pudesse resgatar um pouquinho da história dela, os avanços que ela teve ao longo do tempo, te agradeço, tá? Contigo a palavra. Obrigada, Luísa. Mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade de falar, né, de conversar com vocês sobre a educação infantil, esse tema tão caro para todas nós, para a nossa sociedade. A educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica e ela compreende o atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade. A gente sabe que desde 1988, procurando ir ao encontro do anseio de muitas famílias, né, do anseio da sociedade,
em especial o anseio das mulheres trabalhadoras, a Constituição Federal, ela determinou que o nosso país tinha o dever de garantir a oferta da educação infantil para as crianças de 0 a 6 anos, de maneira que ela fosse pública, gratuita e que também fosse uma educação de qualidade. O desenvolvimento desta conquista, ele contou com a participação, com a articulação de movimentos comunitários, como o movimento das mulheres, que já trabalhavam, né? Movimento dos trabalhadores, movimentos de redemocratização que aconteciam por todo o país. E também pela luta, né, pelo movimento dos próprios professores. Até então, havia um descaso com a educação infantil, onde essa responsabilidade com as crianças dessa faixa etária, ela era delegada às igrejas de uma forma assim totalmente assistencialista, que apenas visava a proteção dos filhos das mulheres trabalhadoras, cujo objetivo era manter então a saúde dessas crianças, né, a saúde física, a moral da população. Então não era uma educação voltada para a criança, pensada para a criança, e sim voltada muito mais para as mães trabalhadoras terem um lugar onde deixar os seus filhos. E após, então, a Constituição de 88, e com a promulgação da LDB 9.394 de 1996, a educação infantil ela tornou-se uma parte integrante da educação básica, assim como o ensino fundamental e o ensino médio. Em 2006, a Lei 11.274, ela alterou o artigo 32 da LDB de 96 e instituiu, então, o ensino fundamental obrigatório com 9 anos de duração, antecipando o acesso das crianças ao primeiro ano do ensino fundamental para a idade de 6 anos, passando a educação infantil a atender, então, as crianças de 0 a 5 anos. Todo esse resgate ele é bem importante para a gente compreender essa historicidade da educação infantil, a forma como os processos eles foram construídos ao longo dos anos. No entanto, apesar da educação infantil ela ser reconhecida como esse dever do Estado, como um direito para todas as crianças, ela só foi tornar-se obrigatória a partir da emenda constitucional de número 59 em 2009. Veja quanto tempo se passou, né? Essa emenda constitucional, ela determinou, então, a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos, incluindo, então, a pré-escola, né, nessa faixa etária obrigatória. Ainda em 2009, a gente tem a resolução número 5, né, que fixou as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, definindo concepções de criança, concepções de currículo, de proposta pedagógica, né, voltada para essa primeira infância, bem como eixos, né, que estruturavam esse currículo, que estruturam esse currículo, no qual as práticas pedagógicas que compõem essa proposta de educação infantil, elas têm como eixo estruturante as interações e as brincadeiras. Então, a partir desse momento, começa a se falar muito mais, assim, com força, com determinação, em relação aos sentidos, né, da vida da criança. Então, uma educação voltada para as interações e para as brincadeiras. E de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as DCNEs, como a gente fala, essa proposta pedagógica das escolas de educação infantil, elas devem ter como um objetivo garantir para as crianças o acesso, né, a processos, então, de apropriação do conhecimento, né, de renovação, de articulação de conhecimentos e de aprendizagens de formas diferentes, de diferentes linguagens. E tem também como um objetivo o direito à proteção, o direito à saúde, à liberdade, o direito, né, à confiança, ao respeito, à dignidade, o direito de brincar, né, à convivência, conviver com outras pessoas e a interação, né,
com outras crianças, com outros adultos, para além, né, da sua família. Então, vejam que antes era voltado para suprir uma necessidade da mãe, que ela precisava trabalhar e precisava de um lugar para deixar os seus filhos, né, em segurança, e agora, então, a gente passa a pensar na criança como um sujeito de direitos. Então, é bem interessante essa construção. Então, no meu entendimento, assim, enquanto grupo de pesquisa também, a gente entende assim, a importância que teve as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Aí o pessoal pensa, né, que a BNCC ela veio assim para mudar muita coisa. Na verdade, a BNCC, ela, no que se refere à educação infantil, ela não é totalmente inovadora, né, na sua totalidade. A BNCC, ela retoma, ela reforça esses aspectos que já constavam nas diretrizes para a educação infantil, nas DCNEs. Um exemplo que nós podemos comentar são os eixos estruturantes, né? Ela apresenta também os campos de experiências, né? Cuja a definição, cuja denominação, ela vai se basear no que já falava lá nas DCNEs, que diz, né, que os campos de experiências, né, ele fala do quê? Ele fala dos saberes das crianças, né? Dos conhecimentos fundamentais que precisam ser propiciados para as crianças, né? Que precisam ser associados ao interesse da criança, às experiências que as crianças vão construindo, interagindo, brincando, né? Dentro da escola, brincando com outras crianças e sempre pensando, então, em promover os direitos das crianças, né? E aí a BNCC, ela traz, então, esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar, o conhecer-se, e depois a minha colega vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, conforme consta na BNCC, esses direitos, eles vão assegurar na educação infantil essas condições, né? Para que as crianças, elas aprendam, para que as crianças, elas se desenvolvam, para que elas aprendam, né, em situações nas quais elas consigam desempenhar sua autonomia, esse papel ativo para explorar ambientes, né? Para que elas consigam desenvolver a sua curiosidade, né, que elas sejam instigadas assim a vivenciar situações desafiadoras, a tal ponto que a criança ela se sinta provocada, né, para tentar resolver as situações que vão surgindo, né, que ela se sinta desafiada com seus pares, né, pela curiosidade, com a criatividade que a criança tem. Então, tudo isso para quê, né, gente? Para que a criança, dentro da escola, mesmo que ela seja tão pequena, ela consiga produzir sentidos, né, sobre si, sentidos, né, sobre os outros com quem ela convive na escola. Mas a gente precisa prestar atenção que a gente também não pode se enganar, né? Em relação à BNCC, existem muitas lacunas também na construção da Base Nacional Comum Curricular, né? Existem críticas em relação ao seu conteúdo, também críticas em relação à ausência de referências teóricas, né? Também a forma como ela foi elaborada às pressas. A gente sabe que em 2015 houve uma versão, né, que ficou disponível para consulta pública, onde muitas pessoas, professores, gestores, né, pessoas que tinham interesse em contribuir com esse texto, né, fizeram suas contribuições e a gente sabe que houve mais ou menos 12 milhões de contribuições, mas a gente não sabe o que foi feito com essas contribuições, né? Essa é uma crítica, né, sobre a ausência das informações de como que foram analisadas as contribuições, como que foram debatidas. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Ao longo dos anos, a educação infantil, como essa primeira etapa da educação básica, ela tem se desenvolvido a passos lentos, né? A gente não pode pensar assim que a gente desenvolveu tudo muito bem, a gente tem que estar atento, né? Ela se desenvolveu, vivenciando assim um processo de muito estudo, de revisão das concepções sobre a educação, né? Revisando concepções de criança, né?
e também desenvolvendo pesquisas sobre o trabalho pedagógico dos professores, mediando esse desenvolvimento das crianças. Então, com todas essas mudanças, a gente precisa muito falar sobre o quê? Sobre o trabalho pedagógico dos professores nesse contexto atual. Sim, Dulce, é importante, né, essa compreensão para a gente entender um pouquinho sobre o trabalho dos professores e como eles se organizam na educação infantil. E como você falou, né, a educação infantil ela ainda é muito recente, a gente não tem nem 30 anos de educação infantil aqui no Brasil. Perfeito, meninas. E a gente poder pensar, né, refletir a respeito dessa historicidade, desse processo, nos preocupa, né, a gente pensar como ainda a educação infantil, para muitos ainda continua muito ligada ou relacionada apenas ao cuidar, né? E apesar das legislações, dentre as que foram citadas pela Dulce, também gostaria de mencionar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é uma legislação nova, é de 1990, mas que já foi um marco, né, importante também dentre as legislações para que se respeite, né, o processo da criança enquanto sujeito, e também aborda essas questões do direito à educação. E agora até a minha pergunta vem ao encontro, inclusive, dessa questão sobre o trabalho pedagógico dos professores, e eu vou direcionar ela à Marina, depois se a Dulce quiser se complementar. Mas, Marina, fala um pouquinho mais para nós de como o trabalho pedagógico dos professores se insere na educação infantil, né, na atualidade, né, da sua importância. O trabalho pedagógico na educação infantil, ele é norteado pelo cuidar e educar das crianças, né, sendo o cuidado indissociável do processo educativo. Cuidar no aspecto de alimentação, de higiene, sono, atendendo o bem-estar da criança. E o educar entra a questão do pedagógico, ou seja, propor no dia a dia das escolas interações e brincadeiras para o desenvolvimento da criança. Na minha fala que eu explico o cuidar e o educar separados, mas contudo é necessário que isso aconteça junto e que um não se sobressaia sobre o outro. É a partir do cuidar e educar que as crianças, então, elas se desenvolvem na escola. Um exemplo interessante para a gente abordar é que na pré-escola, por mais que exista uma preocupação com o cuidado das crianças, no berçário esse cuidado é mais evidente, pois a criança nessa faixa etária ela necessita de mais intervenções com o cuidado, seja na sua alimentação, no sono, em sua higiene. Isso faz parte do trabalho pedagógico do professor. É nestes momentos, por exemplo, que se produz conhecimento com as crianças sobre a importância da alimentação, do cuidado, da higiene. Enfim, é a partir disso, então, que a criança vai compreendendo essa importância desde pequena. Então, como a Dulce já falou um pouquinho da DCNEI, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no artigo 4º define, então, as crianças como um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, assim produzindo cultura. Ou seja, é a partir então desses aspectos da criança, do contexto onde estão inseridos, de suas especificidades, do projeto pedagógico da escola, que o professor organiza o seu trabalho com as crianças, a partir das interações e brincadeiras, objetivando também a construção da autonomia da criança e seu protagonismo neste processo. Além disso, o trabalho pedagógico deve estar de acordo com a BNCC, onde aborda os direitos de aprendizagem, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, organiza também o currículo que estrutura a educação infantil, a partir da BNCC, tendo como base, então, os campos de experiência onde são definidos os objetivos de aprendizagem. Os campos de experiência são organizados, então, da seguinte forma: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a partir disso, né, eles são organizados a partir da faixa etária das crianças, que é dividido conforme a BNCC, em bebês, crianças bem pequenas, que é a creche, e crianças pequenas, que é a pré-escola.
Diante disso, é importante também a construção da autonomia, como já foi dito, e do protagonismo das crianças durante o desenvolvimento infantil, durante a educação infantil. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem, meninas. Muito importante escutar vocês. Até agora está sendo um debate muito interessante. Eu estou aprendendo muito. Acredito que a Miriam também, assim como os nossos ouvintes. E entramos então no nosso último bloco. A minha pergunta é direcionada para a Dulce e depois a Marina pode também fazer as explanações que ela se sentir confortável. E nós ficamos sabendo que o Grupo Kairos também tem um grupo de trabalho que estuda somente a educação infantil e o trabalho dos professores. Dulce, conta um pouquinho para nós como é que funciona esse grupo. Sim, Luísa, é verdade. Nós temos um grupo de trabalho que se dedica a estudar, né, de uma forma sistemática a educação infantil. Sim, Luísa, é verdade. Nós temos um grupo de trabalho que se dedica a estudar de uma forma sistemática a educação infantil. Esse grupo ele é vinculado ao Kairos, que está completando 15 anos agora, né, em 2023. E o grupo Kairos, nós sabemos, né, é um grupo de pesquisa e estudo sobre o trabalho, sobre educação e políticas públicas, sob a orientação da professora Liliana Soares Ferreira, que é a nossa orientadora. Então, o grupo de trabalho da educação infantil, ele começou devido à necessidade, né, dos integrantes do Kairos, que estudam a educação infantil, né, terem acesso e poderem debater, né, com textos, né, realizarem leituras dirigidas de uma forma crítica e não tão ingênua. A gente precisa estar atento a toda a legislação que rege a educação das nossas crianças, né? Estar atento como elas estão sendo formuladas, para quem estão sendo formuladas. Então, a gente se organizou e nós criamos um grupo de estudo online com reuniões semanais, um grupo com atividades de extensão que conta com a participação de professoras participando de diferentes municípios e regiões diferentes do nosso país. Professores de escolas públicas e privadas, e é isso mesmo, a gente se encontra toda segunda noite e é um bate-papo muito legal. Os nossos encontros, eles acontecem toda segunda-feira, começando às 8 horas em ponto, e tem a duração aproximada de mais ou menos 1 hora e meia. A gente aproveita essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e convida todos, né, os professores e professoras que se interessarem, né, pelo tema da educação infantil, a participarem conosco. As solicitações para participação no grupo, elas podem ser enviadas para o e-mail do kairos@ufsm.br ou pelo Instagram, kairos.ufsm. Este foi o 12º episódio do podcast 15x15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Apresentamos a vocês, nossos ouvintes, um pouco sobre a temática do trabalho pedagógico dos professores na educação infantil, com as convidadas Marina do Nascimento e Dulcineia Detoni. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio, no que versa saúde mental no espaço acadêmico. Obrigada novamente a todos e todas que estão nos acompanhando. Dulce e Marina, obrigada pela socialização de hoje, por estarem com a gente nesse projeto. Essa conversa foi muito boa e com certeza ela não se esgota nesse espaço. Certamente vamos ter outros tempos e espaços em que a gente possa escutar vocês e promover diálogos como esse de socialização das suas pesquisas e estudos. Muito bem, eu chamo vocês duas para fazer as suas considerações finais e os agradecimentos. Eu passo a palavra a você, Dulce, e logo após a Marina pode fazer os agradecimentos. Então, eu queria agradecer mais uma vez a você, Luísa, a Miriam, né, que se dedicaram ao longo desse ano nessa construção dos podcasts. A gente se alegra de ver o crescimento de vocês, né?
nessa jornada intensa de pesquisa na educação. A gente agradece também, especialmente a professora Liliana, né, que há 15 anos atrás pensou o Kairos na forma como ele é, e essa construção, ela é uma construção muito bonita, e a gente se alegra de fazer parte dessa história. Então, só queria agradecer, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Então, meninas, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, conversando um pouquinho sobre a educação infantil, sobre o trabalho dos professores. Quero parabenizar vocês, tanto Miriam como Luísa, por esse trabalho que vocês vieram desenvolvendo nesses podcasts. É muito interessante, né, ver o crescimento que tomou os podcasts, né? Antes era só uma ideia e que cresceu muito, e hoje a gente já está quase encerrando esse ciclo e que faz parte dos 15 anos do Kairos, né? Então, agradeço estar aqui hoje e parabenizo vocês por esse trabalho. Eu sou a Luísa Menezes. Eu sou Miriam Alvarenga. E esse foi o 12º episódio do podcast 15 por 15 Kairos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias do Kairos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15 por 15 Kairos para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos da